José do Egito. A incrível jornada de um sonhador que transformou o mal em bem. Você já passou por momentos em que parecia que tudo estava dando errado? Em que as dificuldades e as traições pareciam maiores do que qualquer esperança? A história de José do Egito é um poderoso exemplo de como Deus pode transformar o sofrimento em bênção, o ódio em perdão e o improvável em extraordinário. Hoje, vamos reviver essa incrível jornada de fé e redenção, repleta de lições que continuam a nos inspirar até hoje. Então, antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais histórias inspiradoras que fortalecem sua fé. Vamos juntos explorar a jornada de José. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Desde o nascimento, José era especial aos olhos de seu pai, que o tratava como o preferido, algo que seus irmãos notaram com grande ressentimento. Jacó demonstrava abertamente esse favoritismo, presenteando José com uma túnica longa e colorida, um símbolo de status e amor que destacava José entre os outros filhos. Isso alimentava o ciúme e a inveja dos irmãos, que se sentiam desprezados e menosprezados. José, no entanto, não percebia o peso dessas diferenças, e sua inocência muitas vezes era confundida com arrogância. Além de ser o favorito de seu pai, José tinha o dom de receber sonhos que, segundo ele, eram visões de Deus. Em um de seus sonhos, ele viu feixes de trigo no campo. O feixe, que representava José, permanecia erguido, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam ao seu redor. Em outro sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas inclinando-se perante ele. Quando compartilhou esses sonhos com sua família, a reação não foi a que ele esperava. Seus irmãos ficaram ainda mais furiosos, pois interpretaram as visões como um sinal de que José se via como superior a eles. Até mesmo Jacó, que o amava profundamente, o repreendeu, perguntando se José realmente acreditava que toda a família, incluindo seus pais, se curvaria diante dele. No entanto, Jacó guardou essas palavras no coração, intrigado com o que poderiam significar. Um dia, Jacó pediu que José fosse até seus irmãos, que estavam pastoreando os rebanhos longe de casa. Obediente, José partiu para encontrá-los. Quando os irmãos o viram se aproximando à distância, começaram a conspirar contra ele. Lá vem o sonhador, disseram com desdém. Alimentados pela inveja e pelo ódio, decidiram que era o momento de se livrar dele de uma vez por todas. Inicialmente, planejaram matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna, dizendo ao pai que uma fera selvagem o havia atacado. No entanto, Rubem, o irmão mais velho, tentou salvar José da morte, sugerindo que apenas o jogassem na cisterna, sem derramar sangue. Ele pretendia voltar mais tarde para resgatá-lo e devolvê-lo ao pai em segurança. Quando José chegou, os irmãos arrancaram sua túnica colorida, símbolo de seu favoritismo, e o jogaram em uma cisterna vazia. Enquanto Rubem estava ausente, os outros irmãos viram uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Judas, outro dos irmãos, propôs vendê-lo como escravo, argumentando que não havia lucro em matá-lo. Eles concordaram e venderam José por 20 moedas de prata. Com isso, o destino de José estava selado. Ele seria levado ao Egito. Para encobrir o que haviam feito, os irmãos mataram um bode, molharam a túnica de José no sangue e a levaram a Jacó, que concluiu que seu amado filho havia sido atacado por um animal selvagem. Jacó ficou devastado pela perda, entrando em um luto profundo, do qual parecia não haver consolo. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Mesmo em circunstâncias tão adversas, José não perdeu a fé. Ele se destacou por sua competência e integridade, e Deus estava com ele em tudo o que fazia, fazendo com que prosperasse mesmo como escravo. Potifar notou que tudo o que José tocava dava certo, e por isso confiou-lhe a administração de toda a sua casa. José trabalhou diligentemente e ganhou a confiança de seu senhor. Contudo, a esposa de Potifar começou a assediá-lo, tentando seduzi-lo repetidamente. José, fiel a Deus e leal ao seu patrão, rejeitou todas as investidas. Um dia, ela o agarrou pela túnica e insistiu para que ele cedesse, mas José fugiu, deixando a túnica em suas mãos. Enfurecida pela rejeição, ela o acusou falsamente de tentar abusá-la. Potifar, ao ouvir a acusação de sua esposa, ficou irado e lançou José na prisão. Mesmo na prisão, Deus continuava com José.
Ele conquistou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Apesar das dificuldades, José mantinha sua fé e integridade. Foi durante esse período que ele conheceu 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam sido presos por desagradar ao rei. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e estavam angustiados, sem ninguém para interpretá-los. José, com a sabedoria que Deus lhe deu, ofereceu-se para interpretar os sonhos. O copeiro contou que havia sonhado com uma videira que produzia 3 cachos de uvas. Ele espremia as uvas em uma taça e a entregava ao faraó. José explicou que os 3 cachos representavam 3 dias e que, ao final desse período, o copeiro seria restaurado ao seu cargo. O padeiro, animado pela interpretação positiva, contou seu próprio sonho. Ele havia sonhado que carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça, mas os pássaros vinham e comiam o pão. José, contudo, teve que dar uma interpretação sombria. Os 3 cestos também representavam 3 dias, ao fim dos quais o padeiro seria executado. 3 dias depois, as interpretações de José se confirmaram. Antes de o copeiro deixar a prisão, José pediu que ele mencionasse sua situação a Faraó. Mas o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram. Faraó teve 2 sonhos misteriosos que ninguém conseguia interpretar. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias e boas eram consumidas por 7 espigas secas. O copeiro, então, lembrou-se de José e falou sobre ele a Faraó. José foi chamado à presença do rei. Ele declarou que a interpretação dos sonhos vinha de Deus e revelou que os sonhos de Faraó previam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. José sugeriu que Faraó designasse alguém sábio para administrar os recursos do Egito durante os anos de abundância, armazenando alimentos para enfrentar os anos de escassez. Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o nomeou governador do Egito, dando-lhe autoridade sobre toda a terra, exceto sobre o trono. José, então com 30 anos, começou a administrar os recursos do Egito. Durante os 7 anos de fartura, ele supervisionou a coleta de grãos, armazenando-os em abundância. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado, enquanto outras nações sofriam severamente. Pessoas de terras distantes vinham ao Egito em busca de alimentos. Entre os que vieram estavam os irmãos de José, que não o reconheceram. Eles se prostraram diante dele, sem saber que era José, cumprindo assim os sonhos da juventude. José, no entanto, escondeu sua identidade e decidiu testá-los para ver se haviam mudado. Ele os acusou de serem espiões e exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, como prova de sua honestidade. Os irmãos voltaram para casa e relataram o ocorrido a Jacó, que inicialmente resistiu, mas acabou permitindo que Benjamim fosse. Quando retornaram ao Egito, José armou uma situação para testar sua lealdade. Ele colocou uma taça de prata na bagagem de Benjamim e acusou-o de roubo. José disse que Benjamim deveria ficar como escravo, mas Judá, que antes sugerira vender José, ofereceu-se para ficar no lugar dele. Isso demonstrou arrependimento genuíno e um desejo de proteger o irmão mais novo. Vendo a transformação de seus irmãos, José não conseguiu mais conter suas emoções. Ele chorou e revelou sua identidade. Eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Os irmãos ficaram aterrorizados, mas José os confortou, explicando que Deus havia transformado o mal em bem. Ele pediu que trouxessem Jacó e toda a família para viver no Egito. Jacó, ao saber que José estava vivo, ficou incrédulo, mas, ao ver as provisões enviadas, acreditou. Ele e sua família se mudaram para o Egito, onde foram recebidos calorosamente por José. Jacó viveu mais 17 anos e, antes de morrer, abençoou seus filhos. Após sua morte, os irmãos temeram que José se vingasse, mas ele reafirmou seu perdão, dizendo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas. Chegamos ao fim da jornada de José do Egito, um relato que continua a nos inspirar através dos séculos. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas adversidades mais extremas, Deus nunca nos abandona. José foi traído, humilhado, jogado em uma prisão injustamente e, ainda assim, manteve sua fé inabalável. Ele nos ensina que cada sofrimento pode ser parte de um plano maior, algo que às vezes só entendemos muito depois. O que mais nos impressiona é a capacidade de José de perdoar. Ele teve a chance de se vingar,
mas escolheu mostrar misericórdia e compaixão, confiando que Deus tinha usado até o mal para cumprir seus propósitos. Que lição poderosa para os nossos dias! Como seria o mundo se todos nós escolhêssemos perdoar e confiar em Deus em vez de guardar rancor? Essa é a reflexão que quero deixar com você hoje. Espero que a história de José tenha tocado seu coração tanto quanto toca o meu cada vez que a releio. Se essa mensagem ressoou em você, se ela trouxe esperança ou inspiração, não guarde isso só para si. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder do perdão e da fé. Antes de ir, inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias inspiradoras como essa e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Cada curtida, inscrição e compartilhamento nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens que transformam vidas. Muito obrigado por assistir e por fazer parte dessa jornada. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!